Olá, boa tarde. O Bora RN desta quinta-feira, 10 de dezembro, está começando. Nesse mesmo dia, em 1936, a vila de Jucurutu era elevada à categoria de cidade, com o nome de São Miguel de Jucurutu. 3 anos depois, por decreto, o nome do município foi simplificado para Jucurutu, que é o mesmo até os dias de hoje. Vamos agora às notícias. Rio Grande do Norte passa de 101 mil casos confirmados de Covid-19 e é o primeiro estado do país a ter caso confirmado de reinfecção. A gente traz ao vivo informações direto da coletiva de imprensa do governo do estado e também ao vivo vamos tirar dúvidas com uma infectologista. Morre em Mossoró paciente com Covid que foi internada no mesmo dia que a filha e no mesmo hospital. A filha, que é enfermeira, sobrevive graças a um pulmão artificial e precisa de transferência urgente. Secretaria de Saúde do Estado orienta que empresas monitorem sintomas em funcionários para conter a contaminação em ambientes de trabalho. 3 em cada 4 brasileiros não conseguem guardar dinheiro. Tiago Medeiros vai dar dicas para quem não quer viver no vermelho. O Bora RN está no ar. A gente começa com a notícia da reinfecção que chama a atenção do Brasil inteiro, porque foi aqui no nosso estado o primeiro caso de reinfecção confirmado pelo Ministério da Saúde no país. As secretarias de saúde do estado e do município convocaram a imprensa para falar sobre isso agora no final da manhã. E quem acompanhou tudo foi a repórter Vanessa Camilo, que fala agora ao vivo com a gente, direto lá da governadoria. Boa tarde, Vanessa. Quais são as novidades? O que a gente tem de informação sobre esse caso, dessa reinfecção? Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. O primeiro caso, de fato, confirmado de reinfecção aqui no país e um dos poucos do mundo, Mari. Aqui para dar mais detalhes sobre esse primeiro caso, que é de uma paciente, uma mulher de 37 anos, Alessandra Lucchesi, subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da CESAP. Alessandra, essa confirmação, ela fez mais de um teste. Como é que foi o procedimento com essa paciente? Então, boa tarde a todos e todas. Em relação a esse procedimento, de investigação para uma reinfecção, é necessário que o paciente tenha mais de um exame confirmado para a Covid-19. Mas precisam ser exames de RT-PCR, aquele coletado até o 7º dia de início do sintoma através do suave ou popularmente conhecido como um cotonete. Então, a partir desse resultado positivo, com 2 momentos diferentes, de pelo menos um intervalo de 60 a 90 dias, no mínimo, entre o primeiro e o segundo resultado positivo, é que se dispara um procedimento de notificação e investigação. Então, é conversado com o paciente para se obter mais informações sobre possível local de contaminação e essas amostras precisam estar disponíveis e viáveis para que sejam encaminhadas para o laboratório de referência nacional. Somente com a análise dessas 2 amostras e a comparação entre as duas é que é possível afirmar se são a mesma linhagem ou linhagens diferentes. E a reinfecção só pode ser comprovada se for constatada linhagens diferentes entre a primeira e a segunda amostra, que foi o que aconteceu com o caso notificado aqui no estado do Rio Grande do Norte. E entra numa questão bem delicada, né, Alessandra? Porque quem está em casa deve estar pensando agora, fiz o RT-PCR, deu positivo, depois eu tive alguns sintomas e aí a pessoa pode pensar que estava reinfectado. Qual é a grande diferença dessa pessoa para essa paciente que teve a primeira confirmação? É importante destacar que mesmo que você tenha tido uma infecção prévia pelo Covid-19, é possível que partículas do vírus ainda fiquem alojadas nas mucosas, ou seja, na região do nariz e da garganta. Então, no ato da coleta de um novo RT-PCR, possa ser que essa partícula seja identificada e aí sim positiva no segundo momento. Por isso que é importante o sequenciamento genético, porque caso isso aconteça, vai ser identificada a mesma linhagem, o que não caracteriza uma reinfecção. Alguns especialistas chamam de recrudescimento dos sintomas, eles podem voltar a aparecer. Então, é possível que isso aconteça, como também é possível uma infecção por um outro vírus gripal, mesmo após esse período de infecção pela Covid. E quando procedido com o exame, o Covid pode ser detectado ainda. A gente está falando do mesmo vírus que tem variações, como se fossem mutações. Isso já acontece com outras doenças, né? Dengue, gripe, é exatamente a mesma lógica.
Exatamente, ainda mais pelo vírus SARS-CoV-2, o causador da Covid-19, ser um vírus que nós chamamos de vírus de RNA. Ele tem mais facilidade para essas mutações. Então, essas linhagens diferentes é o que nós chamamos de uma evolução viral, uma evolução do vírus causada por essas mutações. Não significa dizer que linhagens diferentes causam sinais e sintomas diferentes. Isso ainda está em estudo. O Rio Grande do Norte hoje tem quantos casos em investigação ainda, Alessandra? Bom, nesse momento, nós ainda contamos com 5 casos em investigação, onde estão sendo reunidas as informações dos pacientes e da possibilidade de análise dessas amostras. Então, somente com a identificação de ambas as amostras é que a investigação pode seguir. O que, infelizmente, não aconteceu com 3 casos. Então, dos 9 casos notificados no estado, 5 permanecem em investigação, 3 não foi possível realizar a investigação por não possuírem as amostras e 1 foi confirmado. Essas são as informações. Eu conversei com a Alessandra Luquezzi. Muito obrigada, Alessandra, subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da CESAP. Vale salientar que foi um trabalho em conjunto também com o estado da Paraíba, afinal foi lá que saiu o resultado do RT-PCR, os 2 positivos que ela teve. Vale salientar também que entre esses 2 positivos, ela deu negativo uma vez, nesse período de 90 dias. Então, isso também entra na caracterização para chegar a se confirmar que é uma reinfecção pelo novo coronavírus. A gente tem aqui no Rio Grande do Norte um protocolo específico para investigar esses casos de reinfecção desde o dia 20 de outubro e é pela existência desse protocolo que se consegue chegar justamente em resultados como esse. Mari? Vanessa, obrigada pelas informações. A gente continua com algumas dúvidas, mas a gente tem aqui prevista uma entrevista com o infectologista, que eu posso tirar essas outras dúvidas então. Mas quem quiser assistir sua reportagem completa, sua entrevista com a Alessandra Luquezzi, tenho certeza que a matéria estará pronta às 18h50 no Band Cidade. Vocês vão ver então todos os detalhes sobre esse caso específico confirmado. Obrigada pelas suas informações. Então, a gente, como prometeu aqui, vai ter essa entrevista daqui a pouquinho sobre esse caso de reinfecção e várias dúvidas que as pessoas nos mandaram, inclusive aqui pelo Instagram. Ainda falando em Covid, nós mostramos aqui o caso de uma idosa e a filha internadas em estado grave em um hospital de Mossoró. A mãe, Dona Ivone, não resistiu e faleceu na UTI ontem. A filha segue internada com pulmão artificial e precisa ser transferida com urgência. Dona Ivone, de 73 anos, estava internada há 17 dias na UTI do Hospital São Luís, em Mossoró. Ela deu entrada no dia 23 de novembro e 2 dias depois precisou ser entubada. A filha, Sueli Veras, de 40 anos, foi internada também no dia 23 e precisou de um pulmão artificial em menos de uma semana. Nesta quarta-feira, Dona Ivone faleceu depois de ter complicações nos rins. A filha, Sueli, continua internada em estado grave. Ela está em ECMO, ou seja, respirando com auxílio de um pulmão artificial há 13 dias. Segundo a equipe médica, Sueli está evoluindo, mas com poucos sinais de melhora pulmonar e precisa ser transferida urgentemente para um hospital com estrutura para pacientes de alta complexidade em Natal ou Fortaleza. O Estado havia se comprometido a arcar com todos os custos para a transferência, que são altos, mas ainda não houve o acerto entre governo, família e os médicos. Em nota, a CESAP nos informou que continua na busca de uma vaga de UTI com serviço de ECMO, ou seja, do pulmão artificial, para fazer a transferência da paciente Sueli Veras para outro hospital. A CESAP disse que os custos desse suporte do pulmão artificial serão arcados pelo governo do estado conforme bloqueio judicial. Ainda segundo a secretaria, até o momento, o único hospital adequado para o tratamento de Sueli, que fica aqui em Natal, permanece sem previsão de vaga de UTI. Outras tratativas estão ocorrendo com unidades do Ceará. Ainda hoje, gestores da CESAP e técnicos do Complexo Estadual de Regulação têm uma audiência com a Procuradoria-Geral do Estado para tratar desse caso de Mossoró. Depois de notícias assim, a gente só torce pela aprovação e chegada o mais rápido possível da vacina por aqui. Mas aí surge outra preocupação. Se faltar um produto básico, não adianta ter a dose em mão. Estamos falando das seringas. Os fabricantes estão preocupados em não conseguir atender a demanda aqui no Brasil.
300 seringas por mês. Essa é a quantidade utilizada para imunizar os pacientes nesta clínica de vacinação em São Paulo. Eles decidiram fazer um estoque para 6 meses, já pensando que o produto pode faltar ano que vem por causa da imunização para a Covid na rede pública. Para prevenir que nos pegue de surpresa e a gente fique com estoque aí de vacinas nas nossas câmaras de frio e não tenhamos aí insumos, que são as seringas e agulhas, e a gente perca essa vacina. E o mercado já se deu conta que a seringa será um produto disputado no ano que vem. Na encomenda realizada nesta semana, esta clínica pagou 50% mais caro em relação ao preço praticado há 3 meses. A mesma seringa, o mesmo fornecedor. A produção nacional média é de 1,5 bilhão de seringas por ano. Para atender a demanda de 2021, o setor calcula que teria que aumentar a produção em 30%. O Ministério da Saúde sinalizou que vai comprar 370 milhões de seringas, mas ainda não abriu licitação. Alguns estados já começaram a comprar por conta própria. São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul prevêem a aquisição de pelo menos 120 milhões de seringas. Segundo a Associação do Setor, a indústria nacional não tem capacidade para atender a demanda para a Covid-19 de forma imediata, mas tem condições de fazer as entregas aos poucos, seguindo um cronograma de vacinação. Temos que ter esta organização para evitar um pânico, para evitar uma falsa incapacidade da indústria, para evitarmos, que façam compras erradas, compras equivocadas em todo este processo. Vamos ver agora outros destaques desta quinta-feira. Os vereadores de Natal têm até amanhã para apresentarem as emendas à Lei Orçamentária Anual, que prevê R$ 3.158.585.600 em receitas e despesas para o ano de 2021 na capital potiguar. O projeto já foi aprovado em primeira discussão na última terça-feira. As emendas já apresentadas destinam recursos, por exemplo, para a construção e preservação de abrigos de ônibus em bairros periféricos, instalação e manutenção de academias da terceira idade, execução de obras de drenagem e pavimentação de ruas. O Ministério Público do Rio Grande do Norte deflagrou hoje a Operação Ordenha, que apura esquema de fraudes na Prefeitura de Jardim de Piranhas. A suspeita é que 3 milhões de reais tenham sido desviados dos cofres públicos entre os anos de 2017 e 2019. O atual secretário municipal de saúde, um vereador e uma assistente social contratada pela Prefeitura foram presos preventivamente. A Operação Ordenha teve apoio da Polícia Militar e cumpriu 3 mandados de prisão e outros 17 de busca e apreensão em Jardim de Piranhas, Natal e Caicó. A Secretaria de Saúde do Estado emitiu novas orientações para a prevenção, controle e diminuição dos riscos de transmissão da Covid-19 nos ambientes de trabalho, além dos protocolos básicos de prevenção da doença, como redução de aglomerações, higienização correta e frequente das mãos e distribuição da força de trabalho ao longo do dia, evitando concentrações nos ambientes. A nota destaca medidas de vigilância epidemiológica. Isso significa que as empresas devem adotar estratégias por meio do monitoramento diário dos trabalhadores para identificar de forma precoce possíveis casos da doença e afastar de forma imediata pessoas que possam estar com a Covid-19. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar da campanha Papai Noel dos Correios, que teve baixa procura por ser virtual e os Correios decidiram prorrogar por mais alguns dias essa campanha. A gente também está tentando contato com a médica infectologista para tirar mais dúvidas sobre a reinfecção pela Covid-19. A gente volta já já. Agora nós vamos conversar ao vivo aqui por Skype com a infectologista, a doutora Roberta Lacerda, que já está conectada com a gente aqui no Bora RN. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia, boa tarde.
Doutora, a gente está vendo, né, essa repercussão do caso de reinfecção. Sabemos que são poucos ainda no mundo, porém, já existe agora a certeza de que realmente podemos ser reinfectados. E a gente escuta falar nessas linhagens do vírus, né? Isso seria uma mutação do vírus. Eu gostaria, primeiramente, que a senhora explicasse isso e quantas linhagens já teriam sido identificadas pelos estudos, se a senhora tivesse a informação. Boa tarde. Essa informação da reinfecção, ela já existe de todos os outros beta-coronavírus, bem como de outros vírus respiratórios. Isso não é novidade, como a gente já comentou. A grande questão é saber, nesse contexto do SARS-CoV-2, se essas novas linhagens apresentam ou não mutação. Então, diferenciando o que é uma linhagem filogenética de uma nova mutação, eu diria que a gente tem padrões de herança e que o vírus apresenta ramificações, como se fosse um heredograma familiar. A gente tem a linhagem do país de Gales, da Dinamarca, da Colômbia. Cada país vai ter uma sequência de genes que identificam um subtipo específico, é o que a gente chama de linhagem. No Brasil, a gente já tem até novembro identificados 30 linhagens. O que precisa ser visto é se essas linhagens necessariamente apresentam mutações importantes que levem à transcrição de proteínas e essas proteínas levem a um quadro clínico mais grave ou mais leve. É isso que ainda está sendo estudado. São poucos os casos, como vocês já descreveram. Existe uma média aí de 1 a cada 7 milhões de pacientes descritos com essas reinfecções, mas a dúvida persiste. Será que são poucos porque a gente diagnostica pouco? A cada paciente que teve uma infecção, a gente tem uma média aqui de 3 a 6 meses, os anticorpos vão decaindo. E isso chamando a imunidade natural, a mais eficiente que a gente possa ter, que é quando a gente se infecta naturalmente, diferente da imunidade artificial, que é a produzida pelas vacinas ou pelas imunoglobulinas que a gente recebe do leite materno, por exemplo. Então, se a gente já sabe que a própria infecção gera anticorpos e eles têm uma queda ao longo de 6 meses, existia já esse risco teórico, desde abril a gente tem artigos referindo isso, de que seria provável a reinfecção. Já foram descritos alguns casos clínicos, a maior parte pacientes que apresentaram quadro leve, mas houve sim pacientes jovens, como foi um caso descrito nos Estados Unidos, que evoluiu na segunda infecção com uma forma mais grave que precisou ser internado em UTI. Nessa nossa avaliação dentro do CIEVES, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, a nossa colega médica ela apresentou um quadro leve na segunda infecção, o que faz a gente alertar os pacientes de que nunca existiu aquela denominação de passaporte sorológico. Não é porque eu tive o vírus que eu não vou ter as mesmas precauções. Vamos lembrar que depois de qualquer infecção, nosso sistema imunológico fica um pouco abalado. Então, os leucócitos e principalmente linfócitos decaem. Então, a gente fica um pouco mais suscetível a infecções no primeiro, segundo mês, mas qualquer outra infecção. Isso é natural até a recuperação do sistema imune. Mas no caso do SARS-CoV-2, a gente precisa fazer avaliações dentro dos centros de referência para genoma, que é, no caso, a Fiocruz, como é esse sequenciamento genético. Por que isso é importante? Quando a gente tem um paciente que teve um SWAB positivo e que melhora, responde bem, com tratamento ou não, e 6 meses depois, 3 meses depois, ele apresenta um novo quadro clínico e novamente SWAB positivo, a gente precisa encaminhar essa amostra para a Fiocruz, para que não seja feito simplesmente uma pesquisa como é feito para o SWAB. Ela é feita uma análise mais detalhada para o sequenciamento genético. Surgem várias perguntas, né, ouvindo a senhora falar. Então, pelo que eu entendi, há uma tendência da nossa imunidade ela ficar mais enfraquecida ao longo dos meses, mas não existe um tempo, por exemplo, pré-determinado, se eu me curei da Covid-19, por exemplo, e em menos de um mês depois eu poderia ser reinfectada? Veja bem, isso é com qualquer doença infecciosa. Vou dar o exemplo da dengue. Na dengue, a gente já tem descrito que casos o paciente tenha uma infecção por um sorotipo de dengue e 2 a 3 semanas depois ele tenha uma nova reinfecção por um outro sorotipo de dengue mais virulento, mais agressivo, ele pode apresentar um quadro mais grave. Isso já é descrito para qualquer doença infecciosa. O que eu estou pontuando
Não é com relação ao SARS-CoV, nada de fazer nenhuma demonização desse tema, isso é uma questão simples. Toda infecção abala o sistema imunológico e a gente leva um tempo para recuperar. 2, 3 semanas é o tempo razoável para recuperação. Mas nesses pacientes, o que a gente tem é que 3 a 6 meses depois, eles têm uma nova infecção e apresentam um quadro clínico, ou leve ou grave. Isso vai depender daquela tríade, paciente, hospedeiro, ambiente. Certo, para a gente encerrar, são várias e várias perguntas a gente recebe aqui. Acho que vale até outras entrevistas aqui para esclarecer mais sobre tudo isso. A senhora tem muito conhecimento, mas vamos deixar então um alerta, né? Essas pessoas que já tinham IgG positivo, a senhora como infectologista, o que é que elas podem fazer, inclusive, para fortalecer essa imunidade, né, que ela já adquiriu de certa forma, mas porém, ao longo do tempo pode ser perdida? Qual seria a orientação para essas pessoas que já tiveram a Covid-19? Independente de ter ou não sorologia, a gente, como infectologista, não solicita esse exame com uma frequência muito habitual. Isso é mais uma análise epidemiológica, para saber se você teve contato ou não. Ainda não há garantias, do ponto de vista de estudos de imunologia, de que esses anticorpos sejam neutralizantes. É importante que se diga isso. O estudo para fazer isso é muito mais delicado, envolve pesquisa clínica, não é possível ser feito comercialmente. Ele apenas marca que você teve contato com o vírus há 14 e 21 dias. As pessoas têm que ter em mente que, independente de ter tido a doença ou, inclusive, da vacinação, é importante a gente manter um mínimo de cuidado com relação ao distanciamento de 2 metros, 1,5 metro, o uso de máscara em ambientes fechados e, principalmente nos grupos de risco, eu considero que seria interessante a máscara cirúrgica, essa máscara hospitalar, porque a máscara de pano ela dura apenas 2 a 3 horas e fica muito mais fácil umedecida e perde a sua capacidade protetora. E, principalmente, a questão de higiene de mãos, com todas essas precauções que a gente já coloca. Não tem segredo. Independente de vacina, e, inclusive, pelo fato de nós sabermos que a própria infecção, que é a infecção natural, gera anticorpos que não são duradouros, em muitas vezes, a vacina, que é um mecanismo artificial de imunidade, também vai ter que ser estudada ao longo dos anos para saber quantas doses de reforço serão necessárias para manter esses anticorpos em títulos protetores. Perfeito, doutora. Muito esclarecedora a sua participação aqui. Agradecemos demais essa entrevista e, quem sabe, outra oportunidade a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigada. Obrigada. E como nós já mostramos aqui, a campanha Papai Noel dos Correios está diferente esse ano. A adoção das cartas está sendo feita pela internet, mas os Correios registraram pouca procura. Por isso, o prazo para adotar uma cartinha foi prorrogado até a próxima quinta-feira. Os presentes estão chegando, mas muito abaixo do esperado. Ano passado, mais de 8.000 deles foram entregues às crianças por todo o estado por meio da campanha Papai Noel dos Correios. Este ano, a campanha arrecadou pouco mais de 150 presentes. O número de cartinhas adotadas também está baixo. Só em Natal, mais de 800 cartas ainda aguardam por adoção. Foi por isso que os Correios decidiram prorrogar o prazo da campanha, que se encerrava nesta sexta-feira. Agora, a madrinha e o padrinho podem adotar uma carta no blog do Papai Noel dos Correios até o dia 17. A entrega deve ser feita até o dia 18 para que os ajudantes do Papai Noel consigam entregar todos os presentes antes do Natal. A gente pede para que esse prazo seja cumprido, de forma que a gente possa entregar os presentes até o dia 24, né? Essa época do ano é que os Correios têm o maior volume de encomendas, mas ainda assim a gente se esforça no sentido de que essas crianças possam ter uma noite mais mágica, uma noite mais feliz no Natal. Algumas dessas crianças jamais receberam presente de Natal antes. A carta deve ser adotada pela internet no blog do Papai Noel dos Correios. O processo para a adoção é bem simples. Basta selecionar o estado, a cidade e escolher a cartinha que mais te emocionou. A entrega desses presentes deve ser feita presencialmente em qualquer agência dos Correios da sua cidade. Os presentes que são mais pedidos pelas crianças são os mais simples: carrinho, boneca,
material escolar, uma roupinha. Você pode deixar nas agências dos Correios que o nosso time de ajudantes do Papai Noel vai ver presente por presente e encaminhar para a criança que sonha com aquilo que você pode ou que você quis contribuir para a campanha. Vamos ajudar, né? Quem puder, adote uma cartinha ou até mais. Gente, 3 em cada 4 brasileiros não conseguem guardar dinheiro. Esse dado foi revelado esta semana por uma pesquisa da Acordo Certo, empresa de renegociação de dívidas. Por isso, o consultor de negócios, Tiago Medeiros, vai comentar esses números com a gente. Tiago, boa tarde. Isso seria falta de planejamento ou porque os brasileiros, sua maioria, não ganham o suficiente para pagar suas contas e ainda sobrar para guardar? Então, o que eu costumo falar muito é que muitas pessoas elas querem que as despesas se adequem à renda dela e na realidade é o contrário, né? Nossas despesas, nossos custos têm que se adequar à nossa renda. A gente vive num país que o índice de pobreza cresce muito, de fato, mas a cultura da educação financeira também é muito escassa, então a gente não tem um bom planejamento, né? Então, a dica seria justamente se programar com o que tem, não é isso? Exatamente. Porque muita gente já está comendo fora pela correria e às vezes você fazer a refeição em casa, você gasta o valor de 2, 3 refeições fora e se brincar consegue comer a semana inteira. Então você adequar seu padrão de vida, sua renda já é um bom passo, né? Mas teria alguma ajuda para as pessoas fazer algum cálculo de comprometimento de renda mensal para a gente não se perder? Nem todo mundo é bom com números. Eu, por exemplo... Então, o que é que a gente faz? Eu chego numa empresa ou para uma pessoa, a primeira coisa que a gente faz é fazer um orçamento que basicamente é pegar tudo que ela já tem de conta fixa para frente e mais os comprometimentos de compras parceladas e ver se a soma total, quanto já está comprometida a sua renda. E assim você já se antecipar, que às vezes a gente compra sem se antecipar para os gastos. Certo. Vou citar exemplos que eu conheço. Por exemplo, você tem um cartão de crédito. O ideal seria você pegar sempre a fatura e ver o que já tem parcelado para o mês seguinte, junto com custos fixos de aluguel, de prestação de carro, por exemplo. A gente pode pegar um caderninho e botar os meses do ano. Por exemplo, vamos fazer um orçamento de 2020. Eu já sei o custo fixo que eu tenho, as prestações seriam água, luz, telefone, prestação de carro e as minhas compras parceladas. A soma total dessas despesas, ela dá quantos por cento da minha renda? Então, eu já sei quanto minha renda está comprometida. A maior parte das pessoas já entra o mês com a renda toda comprometida. Isso é péssimo, Tiago, mas a gente vai continuar essa conversa na próxima semana. A gente continua falando de finanças pessoais. A importância disso para a gente virar o ano bem, né? Entrar 2021 mais organizado, se ainda der tempo. Obrigada pela sua participação. De nada. Bom, o Bora RN vai ficando por aqui. Amanhã, sextou. Espero você às 12h20 aqui na tela da Band.